Olá, sexto ano, tudo bem? Pessoal, vamos começar o livro 3. No capítulo 1 vai falar sobre os sentidos. Essa primeira parte vai da página 261 até a 270. A percepção no meio externo, ela acontece por meio dos órgãos do sistema sensorial. E esses órgãos, eles são muito importantes para a sobrevivência dos seres vivos e também vão garantir a todos os animais a capacidade de percepção no meio externo, ajudando-os ali na proteção contra perigos e até mesmo na busca dos alimentos e dos seus parceiros. Os órgãos sensoriais possuem estruturas receptoras que vão captar os estímulos do ambiente e vão transmitir ao cérebro, onde vão ser interpretados e traduzidos em formas de sensações. Essa parte, quando eu falo transmitido ao cérebro, onde vai ser interpretado e traduzido, nós estamos falando da parte do sistema nervoso central. E os estímulos do ambiente é questão de temperatura, questão de pressão, luminosidade e outros. Os estímulos, eles são captados por meio das células especializadas, são chamadas de células sensoriais ou os neurônios, que vocês acabaram de estudar no capítulo anterior, que são as células nervosas, junto às células da glia, né? E essas estruturas receptoras de estímulos estão espalhadas por todo o corpo e recebem tanto estímulos externos, como luz, som, temperatura, quanto também estímulos internos, como sensação de fome, sede, sono. E existem 5 receptores sensoriais e cada um tem ali a sua função. Principalmente 5, existem outros, mas vamos falar dos mais importantes. Tem os mecanorreceptores que vão receber estímulos de pressão, tensão, vibração e também equilíbrio. Temos os fotorreceptores, que são relacionados a receber os estímulos da luz. Termorreceptores relacionados com temperatura, seja calor, frio. Quimiorreceptores recebem estímulos químicos. E também tem os nociceptores, que são os estímulos de dor. Então, porque quando leva um beliscão você sente dor? Então, ele está relacionado com esses receptores. E os 5 sentidos e os órgãos relacionados a cada um deles, isso aí todo mundo conhece, né? Tem visão, os olhos, tato, pele, olfação ou olfato, né? Seriam as fossas nasais, gustação ou paladar, a língua. Tem também a audição, e junto da audição que está relacionada à orelha, tem a questão do equilíbrio. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Mas está tudo relacionado à orelha também. A visão é o que nós vamos focar na aula de hoje. Os olhos, eles possibilitam um importante meio de contato com o ambiente externo e eles vão captar os estímulos luminosos que são interpretados pelo cérebro, no caso, o encéfalo. Nesse encéfalo, por conta do conjunto, né? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E nesse processo, a luz é um fator essencial. E a visão não ocorre na ausência dela, ou seja, sem luz nós não enxergamos. O olho do ser humano mede aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro e tem o formato de um globo. Antes era chamado de globo ocular, essa região aqui, ó. Hoje em dia é chamada de bulbo ocular. Ele está localizado na face, dentro de uma cavidade óssea, que ela é chamada de órbita ocular, que é essa região aqui. Então, quando a pessoa precisa fazer um transplante do bulbo ocular, nós conseguimos ver essa cavidade, essa órbita ocular, ok? Essa parte é muito importante, tem no livro de vocês. Eu não vou falar sobre ela agora, a gente vai falar na nossa aula, na live. Mas vocês já vão dar uma olhada, porque eu vou falar muito, bem uma estudada em casa, vou falar muito agora da retina, que é essa parte branquinha aqui atrás, ó. Ela é uma membrana mais interna, ali do bulbo ocular, onde vão ser encontrados os fotorreceptores, aqueles que estão relacionados à luz, percepção das cores, sendo responsável pela formação da imagem. Então, tudo que vocês estão conseguindo ver, estão olhando muito bem, observando essa imagem, por conta da retina, porque é na retina onde as imagens vão ser formadas. E eu vou falar também da pupila, que é essa, o pessoal fala, aquele pontinho preto do olho, né, professora? Pois é, isso aí chama pupila, que vai controlar a passagem de luz para o interior do olho. Então, vamos lá. A visão estereoscópica, ou também chamada de binocular. A maioria dos seres humanos e também alguns animais possuem 2 olhos, posicionados ali na parte frontal da face e geralmente estão voltados na mesma direção. Isso permite uma visão tridimensional, que é a 3D, que possibilita a análise da distância em que o objeto se encontra do observador. E essa capacidade é chamada de visão estereoscópica.
Então, qual que é a diferença da visão bidimensional para a visão tridimensional, que é a que nós temos, né? A bidimensional você tem uma noção de altura e de largura, conforme está aqui na imagem. Mas a tridimensional, além da altura, além da largura, você também tem uma noção de profundidade. O quão longe ele está. Como que eu consigo ter uma noção de quantos metros eu estou de uma pessoa? E cada olho ele vê uma figura ligeiramente diferente. E quanto mais perto estiver do objeto, maiores serão as diferenças vistas por cada um. Quando vistas com os dois olhos, as duas figuras, cada uma formada em um olho, se sobrepõem no centro visual do cérebro. E pela interpretação das diferenças entre os dois conjuntos das mensagens enviadas pelos olhos, o cérebro pode deduzir aquela distância do objeto. Então, nós podemos perceber as dimensões dos objetos. Separadamente, os olhos não vão permitir essa noção tridimensional, visto que a imagem projetada na retina ela vai ser bidimensional. Então, não vai ser apenas com um olho que você vai ter uma visão tridimensional, precisa dos dois, a visão binocular. E a visão estereoscópica, ou a binocular, ela é evolutivamente muito importante, porque só assim o predador consegue calcular a distância de sua presa. Por exemplo, os animais que apresentam os olhos que estão nas laterais, como o cavalo e o pombo, eles não possuem essa visão de profundidade desenvolvida. Agora, diferente do frontal, aí tem. E como que funciona a visão? Sem a luz, nós não conseguimos enxergar, porque nós dependemos desses feixes luminosos refletindo nos nossos olhos para conseguirmos observar os objetos. O fenômeno da visão, ele inicia quando um feixe luminoso atravessa os meios transparentes do olho e sensibiliza as células fotorreceptoras, que são os cones e os bastonetes, que ficam ali na retina. Agora eu vou falar sobre eles. E vai formar uma imagem invertida. Então, olha aqui. Nós temos a parte do bulbo ocular, né? E aqui a retina, aquela membrana bem fina. E vai ser justamente na retina onde a imagem vai ser formada. E ele fala que essas células fotorreceptoras, elas transformam a energia luminosa das imagens em sinais nervosos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico, aqui o nervo óptico. E no cérebro, os sinais eles são traduzidos e a pessoa passa a perceber os objetos de uma forma real. Nessa imagem aqui, ele está falando sobre a quantidade de luz que atinge a retina. Ela pode ser regulada pela dilatação ou pela contração da pupila. Essa primeira aqui da letra A acontece quando você está num ambiente totalmente escuro, você está no quarto, tudo escuro, e de repente acendem a luz, com muita violência. Daí o que vai acontecer? A sua pupila vai contrair, por conta dessa intensa luminosidade. Ela fica pequenininha. Diferente dessa da imagem B, onde a pupila está dilatada. Ou seja, ele está em um local com uma baixa luminosidade. E daí você tem que dilatar, está tudo escuro, você quer encontrar alguma coisa à noite, não quer acender a luz, aí sua pupila fica dilatada por conta dessa pouca luminosidade. E para que alcance a retina, né, para que a luz consiga alcançar a retina, a forma da lente pode ser modificada pela contração ou pelo relaxamento do corpo ciliar, que é formado por músculos, aqui ó, músculo ciliar, essa região. Então aqui na letra A, quando o objeto está muito longe, o músculo ciliar ele está o quê? Relaxado. E a lente assume um formato arredondado. Já aqui na letra B, esse músculo ciliar ele fica contraído. Então, quando o objeto está mais próximo, o músculo ciliar se contrai, ele vai achatar a lente, permitindo a focalização do objeto na retina. Então, dessa forma, de acordo com a distância, o foco dos objetos ele vai ser direcionado até a retina. E quais são os principais problemas da visão? Para o olho formar as imagens nítidas, é necessário que os raios luminosos sejam direcionados corretamente em direção à retina. Para isso é importante que as estruturas oculares não tenham danos, que elas estejam perfeitas. Mas algumas pessoas têm alteração no formato dos olhos, o que vai acabar o quê? Resultando numa formação distorcida das imagens ou até mesmo na formação delas, em uma região que não é exatamente a própria retina. Os principais problemas são a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Nessa primeira aqui nós temos a miopia, que é aquelas pessoas que têm uma dificuldade para enxergar os objetos que estão longe, que estão distantes. Já a hipermetropia é ao contrário, são aquelas pessoas que têm uma dificuldade de enxergar os objetos próximos. Olha aqui como ficou.
E o astigmatismo são as pessoas que têm dificuldade de enxergar com nitidez, ou seja, muito bem, tanto os objetos próximos quanto os distantes. A imagem fica desfocada, eles não têm uma nitidez. Sobre a miopia. As pessoas com miopia, então, elas não conseguem observar, enxergar muito bem a longas distâncias. Então, nesse caso, o bulbo ocular, ele é excessivamente alongado, o que leva à formação da imagem antes da retina. Que a imagem correta tinha que ser na retina e não antes. Olha aqui a imagem. Para corrigir esse problema, então, são utilizadas as lentes que nós chamamos de divergentes. Essas lentes elas fazem com que os raios luminosos sofram um pequeno desvio, afastando ali uns dos outros, fazendo com que a imagem ela vá mais para trás, ou seja, fique sobre a retina. Aí dá tudo certo. Então, aqui na letra A, formação da imagem com o olho com miopia, que está formado antes da retina, e na letra B, ali já com a correção de uma lente divergente, para que a imagem seja formada na retina. Mas como funciona essa lente? Tem lente convergente, tem lente divergente. As convergentes, ou também chamadas de positivas, acontece quando a parte do centro ela é mais espessa, ou seja, mais grossa do que as bordas. Já as lentes divergentes, ao contrário, a parte do centro são mais finas do que em relação às bordas, que são mais grossas. A hipermetropia, ela é pessoal que tem dificuldade para enxergar de perto, objetos que estão próximos aos olhos. E nesse caso, o bulbo ocular ele é mais curto. Lá na miopia, o bulbo ocular ele era mais alongado. Aqui na hipermetropia, ele é mais curto do que o normal. Por isso, a imagem ela vai ser formada depois da retina. Então, olha aqui. Essa primeira imagem aqui seria uma pessoa com hipermetropia. Olha onde a imagem está sendo formada depois da retina. Para corrigir, tem que ser usado a lente do tipo convergente. Essas lentes vão fazer com que os raios luminosos sofram também um desvio, mas aproximando uns dos outros sobre a retina, porque a imagem tem que ser formada na retina. E o astigmatismo? São aquelas pessoas que têm dificuldade para enxergar com nitidez, tanto objetos próximos quanto distantes. E isso acontece por conta do formato irregular da córnea, ou da lente do olho, e tem como consequência a formação de imagens em vários pontos. Aí não vai ser apenas antes da retina ou depois, mas é formado em vários pontos, por isso que a pessoa não consegue enxergar com nitidez. E para corrigir esse problema são utilizadas lentes do tipo cilíndrica. Essas lentes, por meio das suas bordas, vão corrigir a alteração durante as passagens dos raios luminosos, formando a imagem sobre a retina, formando certinho. Mas o que acontece com o astigmatismo? A pessoa ela está com um formato irregular da córnea. Nem na miopia, nem na hipermetropia, o problema não está na córnea. O problema está onde está sendo formada a imagem. Ou é antes da retina ou depois. Mas no astigmatismo, é a córnea que não está com o formato correto. Por isso que a pessoa não consegue enxergar com nitidez, daí a imagem é formada tudo antes ou depois da retina, e tem que ser utilizada essa lente cilíndrica. E as cores dos objetos? De acordo com as observações realizadas por Newton, os feixes de luz solar ele é branco. Contudo, ele é formado por diversas cores, que quando juntas vão resultar num feixe branco. E esse feixe ele pode se fracionar, como se fosse dividido em uma série de feixes de cores diferentes. Então, ele fala, mas o que é isso, né? Vamos lá. As cores dos objetos que vemos, eles não estão nos objetos, né? Na verdade, está na luz. Quando um objeto é iluminado pela luz branca, ele recebe todos os feixes de luz que estão presentes. Contudo, os objetos vão absorver uma parte e vão refletir outra. E a cor refletida pelo objeto é a que chega nos nossos olhos e é interpretada pelo nosso cérebro. Os cones, lembram das fotorreceptores, das células fotorreceptoras? Então, os cones são responsáveis por perceber as cores e atuam mais em ambientes com uma iluminação intensa. Então, eles são estimulados pelas cores vermelha, azul e verde. As demais cores vão ser resultantes da estimulação de mais de um tipo de cone ao mesmo tempo. Já os bastonetes, eles vão detectar apenas tons de preto e branco. Essas células elas não distinguem cores, mas elas contribuem para a visão em ambientes com uma luminosidade mais baixa, não é intensa, tanto que só fala que é tom preto e tom branco. Certo? E aqui eu coloquei os objetos vermelhos, eles vão absorver todos os feixes de cores, exceto o feixe vermelho, que é o que reflete. Por isso nós conseguimos observar a maçã com essa cor vermelha. E para terminar, ilusão de óptica. Muitas vezes as imagens elas podem ser interpretadas pelo cérebro
de formas diferentes do que realmente elas são. Daí, para você fazer o teste ao lado aqui. Qual desses círculos de cor laranja ele vai ser o maior? Olha aí. De acordo com a nossa percepção, o círculo alaranjado que está envolvido por os círculos azuis grandes, ele vai ser menor do que esse aqui que está envolvido por esses círculos que são menores. Mas, na verdade, os dois círculos têm o mesmo tamanho. Então, essa distorção na interpretação ela é chamada de ilusão de óptica. E, nesse caso, o nosso cérebro associou o tamanho do círculo laranja ao arranjo dos círculos grandes azuis que estão à sua volta, causando essa confusão. Isso acontece porque o nosso cérebro ele vai traduzir as imagens muito rapidamente e ele pode ser enganado de acordo com a iluminação, perspectiva, sombras e outros fatores percebidos pela visão. Por isso que existe a questão da ilusão de óptica. Pessoal, então é isso aí. Na quarta-feira nós vamos tirar as dúvidas, vou explicar os pontos mais importantes e na quinta a gente corrige a tarefa, beleza? Então, até mais, um beijão. Tchau, tchau.